Gente, agora a gente vai partir para a parte das perguntas. Tem alguém? Vamos fazer assim, levante a mão que vai chegar um microfone até você para que você faça a pergunta aí, ok? Eu queria perguntar, mas na verdade eu acho que o Anderson ele acabou já respondendo nessa última questão. Mas eu queria saber essa questão da importância na vida da igreja, da oração coletiva, mas agora também dessa oração no secreto, desse lugar sozinho com Deus. Qual que é a importância da gente ter esse equilíbrio entre esses dois períodos de oração na vida da igreja? O Ângelo é melhor para falar isso daí, cara. Então, a igreja, ela tem que ser comprometida com poucas coisas. Cada igreja, cada comunidade. Só existe 3 coisas que uma igreja tem que fazer: adorar, discipular e evangelizar. Só isso. É óbvio que a partir disso você vai ter várias subdivisões, mas é só isso. Bom, a reunião de oração entra em qual desses 3? Provavelmente a gente falaria adoração, e está certo. Só que a adoração, aí eu estou usando uma linguagem do James K. Smith, que o Dudu provavelmente está vendendo livros dele lá, Desejando o Reino e Você é o que Você Ama. Ele fala que a adoração não é apenas algo que nós fazemos para Deus. Eu vou chegar na sua resposta, calma. A adoração é mais do que fazer algo para Deus. A adoração também tem a ver com Deus fazendo algo em nós. Porque quando eu estou adorando, a minha adoração, ela é inclui uma tomada de consciência de quem Deus é. E essa tomada de consciência de quem Deus é, muda quem eu sou. Então a adoração é pedagógica. E então ela é um meio de discipulado. Então a oração coletiva, da mesma forma, serve como um meio de discipulado para a igreja. Para que a gente entenda que é um sacerdócio coletivo, para que a gente entenda que nós somos uma família, para que a gente entenda que a gente tem um único Pai. Então, a oração coletiva, ela pode ser, em alguns casos, um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Mas a oração coletiva também pode ser um fim em si mesma? Pode, quando? Quando a gente encontra Deus, porque não tem nada depois de Deus, né? Mas enquanto a gente está no processo de só interceder e clamar, então, aí sim, a oração coletiva realmente é um processo pedagógico de Deus. Na oração coletiva, existe muita... Como é que eu vou explicar? Meu pastor, o Harold, foi para a Europa um tempo atrás. E falou assim, não gostei. Como assim você não gostou, cara? Não tem oração coletiva lá. Tem 24 horas de oração coletiva. E aí a gente discutiu sobre isso. E tinha um ponto que ele estava certo, que é o seguinte: às vezes, na estrutura de uma sala de oração, você pode ter alguém tocando aqui e alguém sentado lá no banco totalmente desconectado do que está acontecendo aqui. Então, eu acho importante ter a estrutura da sala de oração e arpetácio, eu gosto mais. Mas eu penso que a gente tem que ter reuniões de oração bem selvagem também. Tipo assim, primeiro, tem que ensinar as pessoas a ouvir a oração do outro. Então, tem que estar orando, sei lá assim, roda, como é que é? E ouvir o outro orando e falar, amém, amém. Então a gente ora esse tipo de oração lá em Montemor todos os dias às 6:30 da manhã. Porque se é para ser ruim, tem que ser ruim mesmo. 6:30 da manhã, entendeu? Nossa, é ruim pra caramba. Mas eu fui formado nisso. 13 anos orando todos os dias às 6:30 da manhã. 12 anos. Eu fui para Montemor em 2006. Agora é 2000. Quanto 19. tempo passou? Eu sou de humanas, não sei fazer conta. 13?
eu estou há 13 anos orando praticamente todos os dias, de manhã, 6h30 da manhã, uma oração chata, sem unção, ruim, mas eu virei homem, eu ganhei osso de aço, porque agora eu posso ficar na sala de oração um tempão, com música, querido, com unção. Eu quero ver orar sem unção, 2 horas sem unção, tipo Cornélio. Já parou para pensar Cornélio orando? Cornélio não tinha nascido de novo, ele não tinha o Espírito Santo, é a oração mais sem unção da história da humanidade. Ele não tinha o Espírito para orar, e Deus ouviu e moveu os anjos. Então, esse tipo de oração coletiva a igreja tem que aprender. Por quê? Porque talvez na grande tribulação não vai ter instrumento ligado na energia elétrica. Então a gente precisa começar a treinar as pessoas a orar junto, e quando ela aprende a ouvir a oração do outro, já é uma grande coisa. Mas outro nível é quando ela dá continuidade ao assunto e ora na mesma direção. Nossa, isso é uma alegria. O que quase nunca acontece na maioria das igrejas evangélicas. Porque primeiro todo mundo ora ao mesmo tempo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Não, é uma oração coletiva. Eles estão coletivamente orando sozinhos. Isso está acontecendo. Ok? Oração coletiva é que o coletivo está orando a mesma oração, apontando no mesmo. O seu Roberto, irmão do Haroldo e do Cristóvão, tem que bater no prego, irmão. É fato que se eu dei 2 marteladas no prego com a minha oração, você não tem que botar outro prego, continua no mesmo prego, velho. Ou seja, estamos orando por avivamento, não começa a orar pela tua avó, fica orando por avivamento. E aí na oração coletiva existe o ministério da condenação que tem que ser eliminado. Oh Deus, nós não evangelizamos. Cala a boca, vai embora, velha. E daí que nós não evangelizamos, nós estamos orando para ver se nós converte para evangelizar. Nós estamos orando para ver se nós ficamos com o coração melhor para pregar. Deus, nós não temos santidade. Eu tenho vontade de falar para essa pessoa assim: gente, vamos parar a oração, que a irmã quer fazer uma exortação a nós. Fala, irmã. Quer pregar? Quer pregar? Tá bom, prega agora. Porque as pessoas pregam em oração. Jesus, ó Deus, tu bem sabes e tua palavra diz. Já parou para pensar que você está falando com Deus onisciente que escreveu a Bíblia? Não precisa informar para ele as paradas que ele sabe. Então é tipo assim: Deus, cumpre sua promessa, essa promessa aqui, tal. Mas não, ó Deus, tua palavra diz. Se depois dessa frase não tem algo do tipo cumpre isso, fica meio ensinando Deus, né? Então a oração coletiva é bom para essas coisas assim. Eu tenho dois pilares assim que de alguma maneira me norteia, né? Se Paulo, exortando a igreja em Corinto, fala que as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus são baseadas em sofismas e altivez, quer dizer, eu acho que eu sei, não preciso de você. O que vai proteger a gente é o contrário disso, que é revelação e pacto, doutrina, comunhão, verdade em amor, né? Então, na minha vida de oração pessoal, eu vou crescendo nessa revelação, nesse conhecer, na relação com Deus, né? Porém, à medida que eu me relaciono com Deus, Deus me conecta com o outro. Entende? Porque se, na verdade, eu acho que eu não preciso do outro, eu já não conheci Deus. Então tem alguma coisa errada com a minha espiritualidade. Se eu acho que eu congrego só, eu sou pós-moderno, e eu preciso assumir que eu sou pós-moderno, não sou cristão, né? Porque o cristianismo não é pós-moderno, não é uma multidão de indivíduos, né?
Isso, é. Então, você vai perceber em Atos que eles perseveravam na oração. O que é? É a gente mais uma vez vencer o obstáculo de orar por uma coisa que ainda não aconteceu e continuar esperando até acontecer. Isso nos une. A oração coletiva nos conecta, traz causa, traz propósito, traz esperança. Então a gente vai fortalecendo a nossa, ter o mesmo espírito, ter o mesmo coração. Então a oração, o momento da música, eu gosto muito porque é um dos poucos momentos em que somos, pelo menos tentamos, né, ser cantando uma coisa só e focados numa coisa só. E isso é muito poderoso. Eu creio que a autoridade não está no indivíduo, está no corpo, né? Está no ser coletivo, né? Então, Atos 1, ele traça como se fosse um plano de fundo. Antes do Espírito vir, eles tiveram que se unir. E isso deu muito trabalho para Jesus. Porque quando o túmulo ficou vazio, ele teve que fazer um intensivão de pastoreio, né? Porque a galera ficou toda dispersa. Uns estavam indo para Emaús, outras estavam chorando no túmulo vazio, outros estavam morrendo de medo dentro de casa. Então a galera ficou dispersona assim. E eu falei assim, cara, não tem como fazer o que tem que fazer com todo mundo disperso, todo mundo dizendo eu sei o que tem que fazer, mas não está entendendo o momento que está acontecendo. É muita gente cheia de opinião, mas cada um por si. Então Jesus foi lá, encontrou com as mulheres no túmulo, trouxe para cá. Depois andou 12 quilômetros na estrada de Emaús, trouxe para cá. Até que colocou todo mundo de novo dentro da casa, aí ele entrou. Então ele vai preparar, eu acho que esse cenário, a oração pessoal e coletiva vai ajudar a restabelecer esse ambiente de comunhão. Comunhão não é eu estar bem com você, a comunhão é eu e você estarmos nele, né? Então por isso que é a comunhão do Espírito, a comunhão de Cristo, a comunhão do sangue, a comunhão, entende? Então não é aquela coisa hiperafetiva da modernidade, é aquela coisa super legislativa do reino de Deus, né? Então a oração pessoal e coletiva vai criar esse ambiente propício para um derramar, para um despertar apostólico, né? Então tanto Atos 2 como Atos 13, que para mim são as duas plataformas apostólicas principais, tinham esse ambiente de oração que unia, conectava as pessoas, né? Trazia causa, trazia finalidade. E aí você vai perceber que isso veio acompanhado de perseverar na doutrina, comunhão vertical e comunhão horizontal. Então a oração, ela sempre vai estar presente, tanto para que algo seja derramado, quanto para preservar o que foi derramado, para que isso cumpra o propósito designado para isso. Então, não sei se ajudou. Mas...